Boa noite a todos. Nós vamos ler para ambientação, para a nossa prece, para início da nossa reunião, a página Cultiva a Paz, que é o capítulo 65 do livro Vinha de Luz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Jesus, em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Vamos assim, meus irmãos, dando início à nossa reunião, orarmos a Jesus, nosso Mestre, que possa manter os nossos corações e as nossas mentes em paz. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Seu nome, para mais uma noite de aprendizado. Hoje, Senhor, homenageando Allan Kardec, aprendendo um pouco mais sobre a paz que ele nos trouxe. A Ti, Senhor, rogamos sempre que a Sua harmonia, que os falangeiros do bem, Senhor, possam estar presentes e que nós, Mestre, possamos estar em sintonia contigo e com eles. Que o nosso discurso, Senhor, como nos diz a página, não seja só levado ao vento, mas que venha cada vez mais a preencher o nosso íntimo com a vontade de trabalharmos a paz, não só no mundo, mas principalmente dentro de nós. Obrigado, Mestre, e que assim possamos, nesse clima de harmonia e luz, iniciarmos a reunião da noite de hoje na sua santa e abençoada paz. Assim, nós vamos ter um momento
de arte espírita. Vai ser um momento super especial com um monólogo da música Kardec. Obrigado. Venho dizer, obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber. De onde eu vim, por que estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com o seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo. E a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado. Pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo. E a vida dedicado ao Espiritismo. Kardec, obrigado. Bem, queridos, após esse momento de arte, a gente queria convidar a nossa irmã Icléia Souza. Ela é trabalhadora do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e temos a certeza que estará muito feliz, né? Ficava sempre muito feliz com esses momentos de arte, adorava declamar. Seu Amadeu era muito especial. E o Grupo Espírita Amadeu Ferretti fica na rua Potiraguá, 290, em Campo Grande. Nós estamos hoje iniciando, então, o mês espírita em homenagem a Allan Kardec. O nosso tema será a paz na obra de Kardec. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar nessa casa que gosta da arte, que tem um trabalho interessante, que está sempre presenteando, né, a gente no início da tarefa. E a gente fica aqui envolvido, inebriado com toda essa dedicação. Então, obrigado também à casa, né? Agradecer a Kardec. Nesse mês de outubro, mês do nascimento de Kardec, em 3 de outubro, então nós temos sempre assim, todas as casas espíritas realizam palestras, homenagens, e aqui na casa nós reservado o mês inteiro de homenagem a Kardec. E o tema que nós vamos abordar hoje, da paz na obra de Kardec, eu digo que a arte apresentada pela Claudinha, ela já trouxe a ideia do que a obra nos traz. Que paz é essa que a obra nos traz, né? Que se a gente procurar na codificação, os 5 volumes, né, da codificação, da organização que Kardec fez, nós não vamos encontrar nenhum capítulo da paz específico. Não há. Será por quê? Então, voltando aqui às nossas reflexões na obra em si, quando não há um capítulo específico falando de paz. E é interessante a gente perceber isso. Porque o que significa a doutrina espírita para a gente? A música já disse muito, né? Nós estávamos ouvindo Tim e Vanessa falando de tudo isso, veio a arte da Claudinha fechando esse pensamento, o que nos traz a doutrina. E a doutrina, nós sabemos que ela
tem aqueles 5 pilares da doutrina de conhecimento, que vem ratificar essa essência que todos nós trazemos de Deus, do Criador. A doutrina vem ratificar, sim, Deus é o Criador, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Nós somos apresentados à doutrina, a nossa essência. Somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, temos então a certeza da imortalidade da alma, que a vida continua. É outro pilar da doutrina. E para que, então, ser imortal? Precisamos crescer. Então vamos trabalhar, estudar, criar, caminhar, experienciar numa jornada material. Então, precisamos da encarnação, que é outro pilar da doutrina. Mas ao encarnar, evoluímos, crescemos. E aí, vamos entender a mensagem do Cristo quando ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós temos outras moradas. Iguais às nossas, inferiores às nossas, superiores às nossas. É outro pilar da doutrina, a pluralidade dos mundos. E, finalmente, sabemos que estamos aqui temporariamente, que temos um outro plano, o plano verdadeiro, o plano espiritual. E temos a comprovação da possibilidade da comunicação entre esses planos. Hoje, com a nossa evolução, com a nossa condição evolutiva, vamos dizer assim, fazemos através da mediunidade. Mas sabemos que vamos evoluir e conseguir essa conexão muito mais simples, através do nosso pensamento, através do nosso foco, da nossa intuição. Temos certeza disso. Então, o que a obra de Kardec traz de paz? Todo esse conhecimento. Uma vez com esse conhecimento apreendido, que uma coisa ele está aqui no livro, não é isso? Outra coisa é a gente ouvir nas palestras. Mas quando nós conseguimos trazer para dentro de nós esse conhecimento, é a garantia da paz. Porque a paz começa em nós. Hoje, pela manhã, eu fiquei pensando, falar em paz quando nós temos um conflito acontecendo no mundo. Conflito, guerra, não é o antônimo da paz. Não é. Porque muitas vezes nós não estamos em guerra, mas também não estamos em paz. Porque estamos com conflito interno, planejando vingança, com dores que nos consomem. Então, primeiro a gente tem que conquistar essa paz interior. É evidente que todos nós estamos estarrecidos, temos a comunicação nos colocando dentro da guerra, dentro do conflito, dentro da tragédia humana. É uma tragédia humanitária. Não adianta a gente dizer que não temos nada com isso, temos. Somos humanos, temos a participação. Mas, ao mesmo tempo, o que a doutrina nos traz? Conhecimento. Por que o homem ainda age dessa forma? Que ainda não evoluiu ao ponto de olhar para o outro como seu irmão. Eu costumo dizer que nós não atingimos ainda a reta final que o Cristo deixou para a gente. Em uma palavra: amai-vos. Isso é uma orientação do Cristo, né?
E quando a gente atingir essa meta, amai-vos, não teremos mais guerra. Porque esses conflitos têm interesse político, têm interesse econômico, têm interesse egoístico. E aí a gente vai ver o que a obra, então, de Kardec vai falar de paz. Todo que vai trazer para a gente o conhecimento e que nós é que vamos elaborar esse conhecimento para ter paz. Achar que a guerra que nós estamos vendo hoje, na TV, é normal? Evidentemente que não. Mas também vamos entender que é o processo de crescimento do homem, da humanidade. Ainda é o processo de crescimento dessa humanidade, ainda sofredora, porque não consegue ver ainda o outro como seu irmão. Então, vamos agora dar uma caminhada na obra com a ajuda desses espíritos maravilhosos. Onde está o meu auxílio? Aqui, achei. O objetivo que a casa ofereceu para a gente, para abordar a questão da paz com base nas obras de Allan Kardec, ressaltando a necessidade de cultivarmos a paz em nosso mundo íntimo e em nossa vida diária. Então, o objetivo também já está claro. Que a paz que nós desejamos no mundo, ela começa em nós. Começa dentro de nós. Começa no nosso ambiente íntimo. Lá dentro. Sabe naquele quarto que só a gente conhece? Naquele pensamento, naquele desejo, naquele olhar para o outro, naquelas reflexões, nas nossas indagações, nas nossas acusações, né? Nos nossos apontar de dedo. É aí, é essa paz íntima. Quando a gente conquista essa paz íntima, ela vai envolver aqueles que estão à nossa volta. Então, a nossa casa, o nosso lar, já vai mostrar um lar pacífico, sem discussões, sem agressões. E assim a gente vai ampliando essa paz. É só a gente imaginar quando todos os lares estiverem em paz. E a gente vai conseguir ampliar essa paz, logicamente, pensando geograficamente, né? A paz do nosso bairro, a paz do nosso município, e assim vai, como uma onda gigante, né? Tomando conta de todos nós. Então, podemos afirmar que só haverá paz no mundo quando ela existir no íntimo de cada um de nós. A paz começa em nós. Não temos dúvida disso. E aí, como a gente vai estudar, baseado na obra, na doutrina que escolhemos, nós podemos também concluir na palavra dessa irmã Ivone Molinaro Gino, que diz assim: é a paz moral, evangélica, invencível, imperturbável, como nos demonstrou Cristo, e que a doutrina espírita vem relembrar e apontar caminhos para que a alcancemos. É isso. A doutrina vai apontando os caminhos, vai mostrando os caminhos. E se a gente for falar da obra, de cada obra, todas elas vão abordar, de certa forma, a paz, porque vai trazer esse conhecimento. E se a gente quer especificar, pega o Evangelho no livro 3º, quando vai falar das leis morais, porque ali vai estar um caminhar. Aqui, é esse o caminho. É aqui, é o ensinamento do Cristo. É esse o caminho. É Ele, o nosso modelo, o nosso guia. Então, nós temos ali, mas temos também o livre-arbítrio. Podemos escolher, podemos desejar, né, caminhar nessa orientação ou não, ou adiar essa caminhada.
Então, o que a gente vê hoje no mundo é esse adiar dessa caminhada. E outra coisa bastante interessante, né, nessas leituras que a gente começa a fazer, é perceber que a gente também tem esse olhar. Mas nós já estamos no 3º milênio. Já se passaram 2000 anos. Mas para a evolução da humanidade ainda é pouco. Porque nós estamos contando também o tempo da era cristã. Porque a humanidade está aí há muito mais tempo que isso. Passando por todos esses percalços que ainda vamos passar para crescer. Então, aí a gente começa a entender outra orientação espiritual. Deixarmos de ser egoístas. E aí a gente vê que é muito maior do que doar alguma coisa. É quando a gente começa a entender que cada um de nós tem responsabilidade nessa mudança, nesse crescimento, nessa paz que desejamos. Cada um de nós. Cada encarnação, cada um faz a sua parte. E vamos crescendo, evoluindo, melhorando a cada dia. E diante dessas reflexões, vamos buscar lá no Evangelho, quando tem essa máxima do Cristo, no capítulo que vai falar para a gente, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Essa é o recado quando se quer a paz. É quando a gente consegue olhar para o nosso próximo com esse olhar. Não fazer o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu já estou cultivando a paz. Estou querendo a paz interior. Estou trabalhando essa paz em mim. Então, nesse capítulo, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então é simples. Esse é o dever de cada um de nós, para nós conquistarmos essa paz. E essa está nessa obra, né, o Evangelho, mas ela chama atenção para essa caridade. E aí a gente sempre precisa falar, né? Quando a gente fala em caridade, a gente sempre se reporta ao material. Ser caridoso, né? Instituição de caridade, a gente se reporta ao material. Então, a gente não pode esquecer, né, de reforçar essa caridade como Jesus entendia. Kardec, estamos falando dele, dessa observação, desse olhar. Então, Kardec questiona aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Mais um passo para a gente entender a paz. Mais um passo para a gente entender o que é caridade, para que a gente se sinta em paz. A paz não começa dentro de mim, dentro de nós, dentro do nosso íntimo? Então não adianta a gente desejar a paz do vizinho. Nós queremos primeiro a paz interna. Então olha que caminhar maravilhoso. A resposta que os espíritos nos dão. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Parece simples, né? Palavras. Só que como é difícil ser bom para com todos. Como é difícil compreender as imperfeições dos outros. O que é que motiva um conflito? Desde o pequeno conflito familiar ao grande conflito que estamos vendo, ou a um maior ainda envolvendo muitas nações. Exatamente essa não benevolência, essa não indulgência e muito menos o perdão. Exatamente a falta de caridade. Desse olhar dessa caridade como entendia Jesus. Então, é o que nós temos que buscar. Esse entendimento está lá no Livro dos Espíritos, mais o entendimento dentro de uma obra de Kardec. Mas é o total, é o geral, é a gente compreender que nós vamos viver melhor
transitar melhor na nossa jornada terrena, nos preparando para o retorno para a jornada espiritual. Isso é fato. Isso já nos traz paz em saber que esse é um momento transitório. O quanto nos traz paz ter esse conhecimento. Saber que tudo passa. E nós estamos aqui fazendo a nossa caminhada e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Então, queridos irmãos, essa prática, que aí a gente vai voltar no Evangelho, diz assim: a prática dessas máximas, isto é, a benevolência, a indulgência, o perdão, tende à destruição do egoísmo. Então, quando a gente começa a se esforçar nessa prática, a gente vai deixando o egoísmo, né, abandonando o nosso perfil egoísta. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Está aí mais uma receita de paz. É essa compreensão, é esse olhar benévolo, é esse olhar para o outro com bondade, de compreensão mesmo. Olha, esse irmão está cometendo essa atitude porque ainda tem as suas dificuldades. Olhar de bondade, olhar de indulgência, e por isso eu o perdoo. Eu não vou agredi-lo, eu não vou dar retorno, eu não vou ficar elaborando uma vingança. Então eu vou estar trabalhando em mim a questão da caridade, como encendia Jesus. E é um passo para a paz que eu desejo que esteja dentro, criada, solidificada, porque às vezes é temporária, né? Acontece alguma coisa e pronto, a paz foi-se, né? A gente entra em guerra conosco. Começa a guerrear conosco. Então, vamos buscar em outra obra, falando desse mesmo olhar. Lá na Gênesis, um capítulo que todos nós devemos estudar com muito afinco esse capítulo, tá? Capítulo 18 da Gênesis nos coloca no tempo, nos coloca na atualidade. Os tempos são chegados. E como lá diz nesse capítulo, não são conflitos do núcleo do orbe, são conflitos de ideias. O que é um conflito, uma guerra, se não um conflito de ideias? Essa terra é minha, esse espaço é meu. Não é isso? Não gosto da sua cor, não quero a sua etnia junto com a minha. Aí a gente diz, nossa, no século XXI a gente vê isso. Mas aí é onde vai entrar a caridade. Certo? Não é a aceitação, e sim a compreensão. É diferente. Senão, o que vai acontecer conosco? Vamos entrar na mesma sintonia, no mesmo pensamento ruim, negativo, ficando de um lado ou de outro, desejando um mal para alguém. Nós vivemos numa cidade que treina a gente diariamente. Por exemplo, nós vivemos agora há pouquíssimo tempo um extermínio de 3 médicos. E logo depois o extermínio dos que provocaram a situação. Espíritas. Quais as pessoas nesse momento que a gente precisa orar por eles? Hein? Por todos, a começar, né? Quem está mais errado? Se a gente falar o bandido, a gente está dizendo que pode matar o bandido. A gente não está usando o que a gente acabou de analisar.
Cada um tem o seu momento, a sua evolução, o seu problema. Então nós precisamos começar a entender que o nosso pensamento, a nossa palavra, os nossos pensamentos enviados para essa situação, ele tem um poder que a gente ainda não avalia. E a gente precisa começar a dissipar essa negatividade que trazemos em nós. Essa negatividade nos faz mal, não nos traz paz. Oremos por todos. Todos estão num momento de dificuldade. Todos. E se a gente quer um mundo melhor, todos precisam estar melhor. Não é um grupinho, não é a minha família, não é o meu bairro, não é o meu país. São todos. Então a gente precisa trabalhar. Isso está claro na obra de Kardec. Claríssimo. Então a gente precisa estudar para entender bem isso. Para ter esse olhar. Aquele primeiro momento, a gente passa aquele pensamento, retorna o pensamento. Retorna o pensamento e comece a pensar na paz interior. Porque no momento que a gente deseja o mal de alguém, a gente não está em paz. A gente está trazendo o negativo para dentro de nós. E a gente aprendeu que a paz começa em nós. A gente está vendo agora que a paz começa em nós. Então, lá na Gênesis diz assim: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais. Somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Resumindo, ele está nos dizendo, é uma reflexão de Kardec, que há necessidade desse progresso moral. Porque nós temos o progresso intelectual a olhos vistos, né? A olhos vistos. É tecnologia, o avanço da tecnologia é assustador. Se a gente pensar uns anos atrás, e um telefone agora, um celular agora, é fantástico, não é isso? Facilidades tecnológicas, fantástico. Mas esse progresso é o progresso material, intelectual. Mas o que ele está chamando a atenção é que a gente precisa trabalhar o progresso moral para que nós possamos atingir e assegurar a paz para todos nós. E aí, com todas essas informações, que a paz comece em nós, que depende de nós, que não há como chegar nessa paz se a gente continuar tendo ódio do meu irmão. Então eu fui pedir ajuda a um espírito que conhece fundo tudo isso, Emmanuel, que pega um versículo e transforma numa página espírita. Ele pega um versículo, não é isso? Que é uma palavra de Jesus e transforma numa página de reflexões espíritas. E Emmanuel tem um vasto material sobre a paz. O companheiro leu uma página aqui sobre a paz. Eu falei, nossa, quase que eu escolhi essa. Mas seria interessante, né? Mas eu escolhi uma do Ceifa de Luz. Então nós vamos, com a ajuda de Emmanuel, fazer uma reflexãozinha interna. No erguimento da paz. Ceifa de Luz, lição 19. Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. É em cima de uma passagem, de uma bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Serão os escolhidos? O que vocês acham? Quem serão os pacificadores? Será que podemos nos enfileirar e quero ser um pacificador? Será? Quando Jesus diz que
Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Então, esse trabalho que a gente está buscando aqui, entendendo através da doutrina espírita, o nosso caminhar, nós queremos ser esse pacificador? E aí ele diz assim, Emmanuel, efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Ele está falando do plano espiritual numa condição superior a nós. Nós precisamos deles. Mas necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Olha que responsabilidade. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações. Traduzindo, não só os governantes, não só os presidentes, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano, no dia a dia. Ali é que nós vamos plantar a paz, segundo esse Espírito maravilhoso. E aí ele diz assim, dos que saibam, quem são os pacificadores? Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. É para a gente refletir. Eu vou evitar falar, porque exemplificar, né? Só para a gente refletir. 10:09? 10:07. Então, vamos analisar. Quantas vezes a gente ouve um assunto grave? Não é isso? Então, olha quem é o pacificador. Vai ouvir, vai modificar, né? Vai substituir o ingrediente vinagroso, aquele que marca, aquele que machuca, aquele que azeda. E vai dar um bálsamo de entendimento fraterno. Sabe aquela conversa? Não, meu irmão, isso vai passar. Você vai ter outra oportunidade. Todo mundo tem os seus momentos de fraqueza. Será que nós estamos prontos para fazer isso? Ah, não, graças a Deus eu não faço atendimento fraterno. Não estou falando do centro, não. Estou falando da vida. Da casa espírita, da nossa casa, do nosso familiar, do nosso chefe, do nosso empregado, do nosso subalterno, daqueles que convivem conosco. Será que nós estamos prontos para ser esse pacificador? Ou será que a gente ouve uma situação grave e a gente incrementa mais a gravidade? Se vem alguém falar da doença, a gente diz, ih, você não sabe, eu conheci alguém, e agrava mais a dor. Então, olha o olhar de Emmanuel. Lá no nosso dia a dia, na nossa convivência, é ali é que eu tenho que atender ao chamado do Cristo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ver uma outra situação que podemos nos encontrar. Daqueles que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. É para a gente pensar, em algum momento. Se ainda não aconteceu, pode acontecer. Pessoal aí da escola, professor, está sempre enfrentando isso, né, Alexandre? Aquelas situações que vêm e que você está ali na sua mão. Você compreende, você é benevolente, você é indulgente, não significa eu concordo, certo? E consegue entender e fechar ali aquele ciclo, ou você faz críticas àquele comportamento, fazendo aquele irmão se sentir pior do que já está. Continuando, Emmanuel diz assim,
dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Traduzindo, já vi o problema, estou focado ali, vi que está acontecendo uma situação, vou lá em silêncio, procuro solucionar, falo só com o interessado ou começo a comentar com todo mundo. Já viu? Já viu o que o outro já fez? Viu? Isso vai dar ruim, hein? Isso vai, daqui a 10 minutos, isso vai estourar. Ao invés de ir lá ajudar, sanar o problema, evitar o problema. Olha que olhar desse espírito. Coisas pequenas que às vezes e muitas vezes passam por nós, não é mesmo? E a gente não está lá pensando que a gente está perdendo uma oportunidade de se preparar para ser um pacificador. Porque a conquista da paz não é imediata. A paz não se compra, né? Se conquista. Não tem como a gente falar, eu fico em paz. Não, é conquista. Você compreende, você tem um olhar benevolente, você conhece o indivíduo, se conhece, também muito importante para você transitar nesse relacionamento de paz, é que você conheça as suas limitações. Então, ele chama a atenção da gente de uma forma para a gente parar e analisar. E ele está se reportando a uma mensagem do Cristo, mostrando que a gente pode e consegue ser esse bem-aventurado, ser esse feliz, ser esse realizado. Porém, precisamos trabalhar em nós esses pequenas falhas que ainda cometemos, com certeza. Dos que recolhem confidências afetivas sem passá-las adiante. Simpático, Emmanuel, né? Porque isso na nossa linguagem vulgar se chama fofoca. Não é não? Quando você ouve alguma coisa e ao invés de esquecer aquela situação ou ajudar naquela situação, ou como tem uma orientação também, outro texto dele, que diz, chame no particular e converse, a gente tende a contar para o outro o acontecimento. E isso, muitas vezes, não tão claro, porque a gente vai contando e vai dando o nosso floreio, porque cada um conta de um jeito, não é verdade? E o outro ouve, interpreta também do seu jeito. Eu tenho uma observação que eu gosto muito de fazer, e tenho feito nos lugares que a gente tem oportunidade, para a gente começar a ter esse cuidado com a nossa linguagem nas redes sociais. No WhatsApp. Porque quando você escreve, o outro lê com o sentimento que está dentro do seu coração. Vocês já pensaram nisso? Você escreve de um jeito. Certo? Alexandre, não vou poder não. Alexandre vai ler. Poxa, Alexandre, não vou não. Depende. Se ele tiver um carinho, ele vai ler. E se ele não tiver, poxa, que má vontade, ele já vai acrescentar. Por quê? É o sentimento que a gente está colocando ali naquelas palavras. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Quando a gente lê uma notícia, como a gente está interpretando. Se a gente já estiver no nível da benevolência, indulgência e perdão, a gente não corre esse risco. Mas se a gente ainda está na caminhada da aprendizagem, que a maioria de nós está, não é isso? Eu posso afirmar que não sou caridosa. Afirmar. Porque tem muito ainda a percorrer para ser bom para com todos. Todos. Independente.
que a gente é bom para alguns, dependendo da hora, dependendo do lugar. Não é assim? Compreender o defeito do outro e perdoar. Depende da pessoa, da causa, do meu estado, do meu desejo, do meu momento. Não é assim? Então, ainda não posso dizer que sou caridosa. Então, a gente precisa ter cuidado para não magoar, não afetar o outro. E isso é algo que a doutrina nos esclarece. Porque desde o momento que você faz algo para o outro, que o outro se afeta, que você vai impactar negativamente no outro, o pensamento do outro, o direcionamento do outro para você não é positivo. Não é positivo. E aí a gente começa a entender aquela questão da sintonia, da negatividade, certo? Do mal-estar, das coisas que a gente vai captando. Nós somos energia. Isso não é nada sobrenatural, é natural. Daqueles ditados que a gente fala e não para pensar, tudo que você faz retorna. É fato. Por quê? Porque quando você faz, o outro pensa em você. E se ele pensar bem de você, melhor. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer conosco para ter essa paz interior, para conquistarmos essa paz que nós queremos no futuro, para não vermos mais essas atrocidades que estamos vendo agora. E a gente, como espíritos imortais, sabedores que podemos nascer aqui ou em qualquer lugar do universo, não podemos dizer que não temos nada com isso. Certo? Temos. É na nossa casa, é no nosso orbe. E aí, continuando Emmanuel, dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando sem referências amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Eu acho que esse é o mais difícil, né? Que é o perdão, de fato. Desculpar a ofensa, lançar no esquecimento, é o verdadeiro perdão. Você não está esquecendo o fato, você está esquecendo a dor. Né? Você fala assim, como é que eu vou esquecer uma coisa dessa? Não, mas quando você lembra, aquilo não te corrói. Você não deseja para aquilo que te ofendeu o mal. Isso é o perdão. Perdão não é esquecer. Perdão é você não ficar ali, né, curtindo a dor, aquela dor, renovando a dor. Aí você não perdoou. Dos que pronunciam, continuar aqui senão não vai dar tempo, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Então, isso é uma coisa bastante interessante. E é bom a gente falar dentro da casa espírita, né? Porque a gente tem uma facilidade de pronunciar a palavra de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade dentro da casa espírita. Estou falando para nós, certo? Não vou nem colocar outros vertentes, estou falando da gente. Atendimento fraterno, uma conversa, sempre muito fraterna. Mas esse perfil é para a gente aprender e aplicar em todos os lugares, certo? Difícil, mas é um treinamento. É disso que eu entendi a proposta de hoje. Onde está a paz na obra de Kardec? Está nos ensinamentos. Para a gente estar lá no supermercado, naquela fila que não anda, e a gente pronunciar palavras de consolo e esperança. Difícil? Eu sei que é difícil, mas é a hora da gente, ao invés de instigar aquele pensamento negativo, a gente modificar
o pensamento negativo daquele momento. É disso que ele está falando. Eu dei exemplo do supermercado, mas pode ser em qualquer lugar. Ao invés da gente, é isso mesmo, nossa, não quer trabalhar lá, como faz? A gente fala, pode estar cansado, né? Vamos ter paciência. Ou troca de lugar, mas sem alarde, para que não magoe o outro. Esse é o grande olhar que o Cristo nos ensinou, que a gente ainda não aprendeu. Não impactar o outro. Não botar no outro nossa dor. É a gente que está ansioso, a gente que está com pressa, a gente que está com raiva, a gente que está com tudo. Mas a gente bota no outro. E esse outro vai começar a pensar da gente o quê? Mal educado. Que grosseria. Isso não vai fazer bem para a gente. Então, essa paz que nós buscamos é uma troca constante. Olha para dentro de casa, a mesma coisa. A mesma coisa. Essa conversa fraterna, essa pronunciar palavras de consolo, serve para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos, para o nosso marido, para as pessoas que ficam com a gente no dia a dia, também. Continuando. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Olha que interessante isso aqui. Aqueles que alguma situação que a gente passe, que a gente... Um exemplo. Eu disse que eu não ia dar exemplo. Mas a gente pode ter, por exemplo, num concurso, aquela criança não passou, aquele jovem não foi bem sucedido, e a gente dá o carinho, diz a ele que ele vai ter outra oportunidade, sem dizer, também aquilo lá deve ter comprado a prova. Eu vi outro dia na televisão, o pessoal paga. O que é isso? A gente está acusando o outro, impactando o outro, colocando veneno na cabeça do outro, certo? Sem ter prova, sem nada, mas é uma forma de consolar que é errônea, mas que a gente usa isso muito para consolar o outro. É mostrar que o vencedor não tem mérito. Isso vale para o futebol também. Né? A gente costuma fazer muito isso. Então, é difícil, mas é possível. É possível quando a gente começa a ter essa compreensão, esses ensinamentos doutrinários já interiorizados. Aos poucos, porque ninguém dá salto, ninguém consegue. Não estamos falando, é bom lembrar, que nós vamos decorar as 1019 perguntas do Livro do Espírito. Não é isso. Não é. É compreender a essência daquele ensinamento. Você não sabe nem onde está. Se está no Livro do Espírito, se está no Evangelho, se está no Céu e Inferno, não importa. O importante é que está dentro de nós. E isso a gente lembra sempre. Tempo de doutrina não tem garantia. Por quê? Você pode estar 50 anos na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não está em você. Então, a gente tem que começar a compreender, aprender esses conhecimentos para que a gente possa sentir essa paz, ter essa compreensão, ter essa prática. Vamos ter atos falhos? Claro que sim. Estamos na caminhada. Mas pedir desculpa faz bem. Se desculpar com as pessoas é bom. Alivia, né, o nosso pensamento, dá uma força na nossa vontade de melhorar e esquecer. E vencer, principalmente, né? Vamos continuar aqui. Dos que servem sem queixa. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça.
Isso é só uma orientação que ele dá de uma forma simples. Quando a gente assume uma tarefa e começa a cobrar que o outro não está fazendo. Olha só, agora eu estou muito cheio de trabalho. O outro, você veio, não veio ontem, chegou atrasado hoje, não importa onde. Ou na casa espírita, ou na nossa tarefa remunerada. Se a gente pode ajudar, colaborar para que saia bem feito, para que seja sucesso, que é o sucesso de todos, esse é o olhar fraterno que a gente deseja no mundo. É o olhar que todos vão caminhar na mesma direção, do bem. Tem um texto de Richard Simonetti que ele fala muito bem isso, ele resume essa fala do Cristo dos pacificadores dizendo isso. Temos condições de conseguir, vamos ser bom, vamos colocar na nossa meta, vou ser bom. Para praticar ações que levem a esse pensamento. Porque a gente passou muito tempo de nossas vidas achando que ser bom não era legal, era ser tolo, ser bobinho, né? Não ser. E ser gentil era uma coisa que não era prática. E é tão bom a gente poder contribuir, partilhar, participar, sempre da melhor maneira possível. E para a gente já encerrando, porque nós trouxemos aí uma música para todo mundo cantar e ficar animadíssimo e levar a paz, e ele termina dizendo assim: paz no coração, paz no caminho. Olha que interessante. Uma vez com a paz no coração, a nossa caminhada fica mais leve. Isso significa consciência tranquila. Sabe aqueles ditados do ai, gosto de dormir, botar minha cabeça no travesseiro? Isso é válido. É a consciência tranquila, é a paz no coração. É saber que a gente fez o melhor possível. Tem lá um conselho de Santo Agostinho, 919 do Livro dos Espíritos, que é maravilhoso. É saber se a gente ofendeu alguém, se a gente maltratou alguém. Não é só para saber dizer, hoje eu não fui bem. Tudo bem, amanhã eu melhoro. Vai lá, melhora. Vai lá pedir desculpa, vai lá se desculpar, vai lá acertar o que a gente fez não tão bem assim. E ele diz assim: bem-aventurados pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Esse final que Emmanuel dá nos reporta ao início da nossa reflexão. A sementinha que já trazemos da certeza da existência de Deus. Todos nós, independente de cor, raça, espaço onde esteja, já foi comprovado cientificamente que todos nós temos a certeza de que tem algo maior, superior, que nós chamamos de Deus. E ele diz: valorosos filhos de Deus. Então, quando nós tivermos essa certeza, extrapolar essa certeza, acordar e agradecer, se olhar no espelho e dizer obrigada, sou um filho de Deus. E aí a gente vai ter mais facilidade de aprender todos esses conhecimentos que nós, por nossa livre e espontânea vontade, por nosso livre arbítrio, escolhemos a doutrina espírita. E por isso, como a Claudinha já falou, obrigada, Kardec, por ter esse trabalho de mostrar para a gente, é esse o caminho, é esse o caminhar. É que nós possamos a cada dia ir conquistando, passo a passo, pedacinho a pedacinho, palavra por palavra, atitude por atitude, cada dia melhor. E sim, a paz vai morar dentro de nós. E, consequentemente, teremos a paz no futuro. Sem planejar, sem vislumbrar, sem botar datas.
Isso já é uma prova do nosso não egoísmo. Vamos fazer a nossa parte. Nesse momento, hoje, comemorando nesse mês e tal, o nascimento de Kardec, com muita alegria no coração, mas falando de paz com esse conflito tão destruidor dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, vamos parar e vamos nos dedicar também a isso. Vamos orar por eles, pelos vitimados, não é isso? E pelos ofensores, porque eles precisam de mais oração. Porque se nós temos a certeza da evolução, eles precisam ainda renovar muita coisa para começar a caminhar nessa evolução. Então, queridos irmãos, paz no coração, paz no caminho, paz com Jesus, paz com Kardec. Obrigada, Kardec. Obrigada, casa, por me oportunizar essas reflexões. A colega vai soltar uma música que todo mundo conhece, do Nando Cordel, que fala muito bem do que a gente comentou aqui. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar, faz pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pelas crianças. Então, irmãos, vamos construir a paz, né? Começando em nossos corações. Uma boa noite, uma semana de muita paz e harmonia. Nós agradecemos, então, a irmã Cleia. Leve, por favor, nosso abraço fraterno
ao Amadeu Ferretti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este momento em que tivemos essas reflexões tão importantes para o nosso espírito, tão importantes para os nossos corações. Neste momento que vivemos, nesta semana, auxilia-nos, Senhor, em especial, a mantermos a paz, a nos pacificarmos e assim, Senhor, levarmos a sua harmonia a todos aqueles que convivem conosco. Obrigado, Kardec, por tantas orientações, através de diversos livros, de diversas passagens, que nos fazem compreender a necessidade de começarmos por nós mesmos na construção da nossa paz. Muito obrigado, Jesus. Despede-nos em paz. Graças a Deus. Queridos, muito obrigado pela presença de todos, que nós possamos assim retornar aos nossos lares.